Olá galera, tudo bom? Vamos aqui para a nossa aula de Física Elétrica, turma do terceiro ano, do Anexo Santo Antônio. E hoje vai falar de associação de resistores, mais particularmente da associação de resistores em série, tá? Associação de resistores em série. O que caracteriza uma associação de resistores em série? Primeiramente, você tem que lembrar que o resistor é aquele cara que transforma energia elétrica numa energia exclusivamente térmica. Exemplo de resistores: eu posso ter um chuveiro elétrico, uma lâmpada incandescente, pode ter também um ferro elétrico. Tá? Todos são exemplos de resistores que transformam energia elétrica em energia térmica, uma estufa. A principal função do resistor é transformar a energia elétrica em energia térmica. Então, ó, o resistor ele transforma a energia elétrica em energia térmica. Mas o que seria o resistor equivalente? O resistor equivalente é aquele resistor que substitui todos os resistores de um circuito. Então, sempre que eu tiver um circuito elétrico, eu quiser tirar todos os resistores e colocar apenas um, esse resistor é chamado de resistor equivalente. Então, ó, a resistência da associação é igual à resistência do resistor equivalente. A resistência elétrica da associação é a resistência do resistor equivalente. Então, qualquer que seja o tipo de associação, denominamos resistor equivalente aquele que substitui todos os resistores. No resistor equivalente, ó, eu posso desenhar o resistor equivalente assim, ó. Ó, resistor equivalente. A e B são chamados de terminais do resistor. A e B são os terminais do resistor. Terminais do resistor. Seria, por exemplo, o polo positivo e o polo negativo do resistor. Beleza? As associações, elas podem ser em série e paralelo. O que caracteriza uma associação em série é que a corrente elétrica, que é dada em amperes, ela só tem um caminho. Por exemplo, eu tenho aqui uma bateria, por exemplo, que é um gerador. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, tá aqui, ó, um polo positivo e aqui um polo negativo. A corrente elétrica, ela sai do polo positivo, aí ela vem, passa pela lâmpada 1, vem aqui, ó, corrente elétrica, passa pela lâmpada 2, vem aqui pelo fio, passa pela lâmpada 3, ó, e vem para o polo negativo. Então a corrente elétrica ela caminha com energia elétrica, ela transporta energia. Se uma das lâmpadas queima, ou se você tira uma lâmpada, que nem essa aqui, ó, se você tira uma lâmpada, a corrente elétrica ela não consegue chegar no polo negativo. Então, se uma lâmpada queima, ou então uma das lâmpadas é retirada, todas as outras deixam de funcionar. Não é que queima não, ela não funciona, ó. Se eu tiro uma das lâmpadas, todas as outras deixam de funcionar. É o que acontece, por exemplo, numa árvore de Natal. Você tem várias lâmpadas associadas em série. Se uma delas queima, todas as outras deixam de funcionar. Isso é uma associação em série de resistores. Bom, na associação em série eu tenho uma característica comum. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, isso tudo aqui é uma associação.
tudo isso aqui é uma associação. Eu tenho os resistores associados em série. Aqui é uma associação. Bom, aí eu tenho os terminais da associação. Por exemplo, A e B são os terminais da associação. Então, é como se eu tivesse aqui um polo positivo e aqui um polo negativo. Então você tem que a corrente elétrica ela passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2 e passa também pelo resistor 3. Ou seja, a mesma corrente elétrica ela passa por todos os resistores. Então, o que caracteriza uma associação de resistores em série é que a corrente elétrica ela só tem um caminho. O que caracteriza uma associação de resistores em série é que a corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. A corrente elétrica passa pelo resistor 1, passa pelo resistor 2, também passa pelo resistor 3. Veja que a DDP total, esse U aqui, ó, é a DDP total. A DDP total. A DDP total é a soma de todas as DDPs. DDP total. Diferença de potencial total. Tá? Aí, se eu quiser, por exemplo, somente a DDP do resistor 1, aí você vai lá para a primeira lei de Ohm. O 1 é igual a R1 vezes I. Se eu quiser a DDP só do resistor 2, o 2 é R2 vezes I. Se eu quiser a DDP só do resistor 3, R3 vezes I. Então, numa associação em série, aquele resistor que tiver maior resistência, ele vai ter um potencial elétrico maior. Eu posso dizer que uma associação em série, ela é um divisor de tensão, divisor de potencial, já que a DDP total é a soma de todas as DDPs. Ó. A DDP total é a soma da DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3, certo? Então, por exemplo, se eu tiver aqui no primeiro resistor, se eu tiver 3 volts, 3 e 3, no total eu vou ter 9 volts. No lugar daqueles 3 resistores, eu posso colocar apenas um, que é chamado de resistor equivalente. Então, eu posso dizer que a DDP total é igual ao resistor equivalente em série vezes a corrente elétrica. Lembrando que a corrente elétrica se mantém constante. Então, numa associação em série, a corrente elétrica não muda. A potência do resistor 1 é R1 vezes I ao quadrado, a potência do resistor 2 R2 vezes I ao quadrado, e assim vai. Logo, quanto maior a resistência, maior a potência. Bom, o resistor equivalente, numa associação em série, é calculado como a soma de todas as resistências. A resistência equivalente, numa associação em série, é igual à soma das resistências de todos os resistores associados. A soma das resistências de todos os resistores associados. Então, em série, R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, é importante você saber, por exemplo, que a DDP total é o 1 mais o 2 mais o 3 mais o N. A DDP é a soma e a resistência também é a soma. Já a corrente elétrica, ela se mantém constante. Então, numa associação em série, a corrente elétrica que passa por um resistor é a mesma que vai passar por todos os resistores. Então, o 1 é igual a R1 vezes I, o 2 R2 vezes I, o 3 R3 vezes I, beleza?
Então a DDP é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência do resistor, maior vai ser a DDP. DDP é a soma, como eu falei aqui, beleza? Se todos os resistores forem iguais, basta pegar um deles e multiplicar por um resistor. Se eu tiver, por exemplo, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, então 5 resistores de 4, 4 vezes 5 dá 20. Então, se todos os resistores forem iguais, basta pegar um deles e multiplicar por um resistor. Exemplo, né? Aqui tem um exemplo resolvido. Então, eu vou resolver para vocês aqui. Um resistor de 5 ohms, que é a unidade de medida de resistência, e um resistor de 20 ohms, então está aqui R1 e R2, são associados em série. A associação aplica um ADDP de 100 volts. Eu vou fazer o seguinte, os terminais da associação eu vou chamar de A e B. E aqui no meio eu vou colocar um ponto C, né? Então o resistor R1 ele está entre A e C. Então eu vou ter aqui entre A e C, eu vou ter uma DDP 1. No resistor 2 eu tenho uma DDP U2. Então no resistor 1 eu tenho a DDP 1 e 2. Bom, como eles estão associados em série, a corrente elétrica que passa pelo primeiro resistor é a mesma que também passa pelo segundo resistor. A corrente elétrica que passa pelo primeiro é a mesma que passa pelo segundo resistor. Mesma corrente elétrica. Então, se eu quero a DDP no primeiro resistor, o 1, é igual a R1 vezes I. Se eu quero a DDP no segundo resistor, é o R2 vezes I, assim vai. Bom, aí ele quer, vamos lá, para a resolução. Letra A, ele quer a resistência elétrica da associação. Então, no lugar desses dois resistores, entre A e B, eu posso colocar apenas um resistor. Substituir os dois por um, chamar de resistência equivalente em série. Então, como eles estão em série, a resistência equivalente é igual a R1 mais R2. Então, a resistência equivalente é igual a R1, 5, mais R2, 20. Então, aqui vai dar 25 ohms. Né? Letra B. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, gente, eu vou ter aqui, entre A e B, vai passar uma corrente elétrica, sai do polo positivo, vai para o polo negativo, eu vou ter uma corrente elétrica I. A DDP entre A e B, o total, né, o entre A e B, é 100 volts. É 100 volts. E a resistência equivalente é igual a 25. Então eu vou ter que U de A até B é igual a resistência equivalente vezes I. Então daqui eu tiro que 100, que é a DDP total, que é igual a 25 vezes I. Então 25 dividido por 100 vai dar uma corrente elétrica de 4 amperes. 4 amperes, beleza?
Então a resistência equivalente é 25 e a corrente elétrica total é 4 amperes. Quer dizer, vai passar 4 amperes no resistor 1 e 4 amperes no resistor 2. O resistor 1 tem 5 ohms, o resistor 2 tem 20. Qual a DDP em cada resistor? Então, a DDP no resistor 1 é igual a R1 vezes I. Então, vai ficar 5 vezes... A corrente elétrica deu 4, né? Então, aqui vai dar 20 ohms. 20 volts. Qual a DDP no segundo resistor? É o R2 vezes I. Aí 20 vezes 4, que vai dar 100 volts. Ok? Muito bem. Bom, aqui eu tenho a atividade de casa, tem as questões 1, 2, 3 e 4. Procure fazer essas questões, viu? Eu vou mandar aqui o PDF para vocês e quero receber até a terça-feira da semana que vem. Eu quero receber dia 28/9. Beleza? Vamos estar fechando o segundo bimestre, viu? Tchau.